Fala galera, tudo bem? Boa tarde, boa noite para quem está vendo à noite aí, né? Estamos aqui hoje iniciando mais um episódio do nosso Fortecast, episódio número 2. E hoje a gente está recebendo um grande amigo meu aqui da cidade de Trindade. Ele que já foi vereador por vários mandatos, hoje atualmente é vereador licenciado. O Cleide de Castro Bueno, conhecido popularmente aqui na cidade como Ferrugem. Ele que é brasileiro, empresário, formado em administração, com pós em estratégia financeira e gestão de pessoas. Foi vereador eleito por 3 mandatos, Cleide, correto? 4 mandatos, que beleza! Até surpreende, eu achei que era só 3, coisa muito bom mesmo. Hoje é licenciado, né, Cleide, à frente da Secretaria de Relações Institucionais do município. Ele que é casado, pai de 3 filhos, cristão, e também à frente hoje também do Empório Universitário. Com a palavra com vocês, o Cleide de Castro. Boa tarde, boa noite a todos. É uma satisfação estarmos aqui, Ney, Gustavo, todos vocês, internautas também, que nos acompanham através do Fortecast. E para mim é um orgulho estar aqui, contribuir um pouco, passar um pouco da nossa experiência como empresário, como político, como cidadão normal. E parabéns pelo projeto. Os empresários de Trindade precisam muito dessa interação, precisam muito dessas informações para que a gente possa fortalecer ainda mais o comércio local aqui da cidade de Trindade. Isso mesmo. E para a gente também é uma honra estar recebendo você aqui, né? A gente teve um episódio semana passada, a gente foi nossa abertura, né? E hoje é uma das pessoas tão importantes na nossa cidade, né? Com uma presença muito forte, não só na área política, mas também como empreendedor. E para a gente começar, Cleide, a gente queria um pouco ouvir da sua história de vida pessoal. Quem é o Cleide, para quem está nos assistindo aí, que às vezes não conhece ainda, quem que é o Cleide de Castro, o que esse rapaz está fazendo aqui hoje, né? Conta um pouquinho da sua história aí de vida para a gente. Bom, Ney, meu nome é o Cleide de Castro Bueno, apelido Ferrugem, que praticamente a grande maioria que me conhece é por apelido também, um apelido até que foi, eu sempre digo, a minha mãe colocou meu nome, meu pai e o meu apelido, né? E meu pai que fez aí essa proeza. Seu Adão. Seu Adão Bueno, novelo. Né? Então, sou casado, tenho 46 anos, pai de 3 filhos, um rapaz de 22 e 2 moças gêmeas de 15 anos, casado com a Meire Márcia Carvalho Figueiredo, há 23 anos, e sou natural de Goiânia, mas nascido e criado aqui na cidade de Trindade, e comecei a vida novo, né, no trabalho, e a gente sempre buscando aí o comércio, sempre buscando também, né, o conhecimento, aperfeiçoar dentro do que a gente sempre está mexendo para que a gente tenha condição aí de lograr êxitos. Eu sou formado em administração, minha formação é administração aqui nas faculdades e colégios Afonciano, tenho pós-graduação em gestão de pessoas e estratégia financeira. E no ano de 2004 eu ingressei na política como candidato a vereador, fui eleito em 2004, 2008 eleito como o segundo vereador mais votado de Trindade, com 1.672 votos, inclusive até hoje ainda carrego aí esse título, né, de segundo mais votado. Que bacana. 2012 também eleito, reeleito pela 3ª vez, e 2016 nós perdemos a eleição por 42 votos. Fui convidado pelo prefeito Jane, na época, para ser secretário de esporte, fiquei por 4 anos na Secretaria de Esportes e Lazer da cidade de Trindade, e em 2020 voltamos à Câmara novamente, sendo o 5º vereador mais votado daquela gestão, e agora, no mês de janeiro, fui convidado para assumir a pasta que foi recente aberta, a Secretaria de Relações Institucionais, pelo prefeito Marley, onde eu estou, né, até o momento trabalhando justamente nessa relação entre empresários, comunidade, instituições,
religiões, igrejas, associações, fundações, para que a gente possa interagir, trazer essa população, as empresas, um pouco mais para próximo do poder público, né, que realmente tem essa necessidade, precisa de estar mais próximo da comunidade, dos empresários, e essa é a minha função, e a gente tem trabalhado muito, né, para que a gente possa atender as expectativas que o prefeito Mário nos trouxe nesta pasta. Bacana, muito bom mesmo. Essa é uma experiência, sua trajetória, né, de vida. A gente gostaria também de conhecer um pouco da sua trajetória como empreendedor, né? A gente conversando antes, em off, você passou para mim já algumas situações, né, por onde você já caminhou desde o início, suas primeiras atividades na frente de negócios. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho para a gente também. O Cleide Ferrugem, empreendedor. Quem que é ele? Qual foi sua primeira atuação, seu primeiro negócio? Puder falar um pouquinho disso para a gente. Eu, antes desde muito novo, né, sempre trabalhando com meu pai, às vezes no comércio, às vezes até mesmo buscando aí o próprio espaço, né, mesmo com 12, 13 anos, a gente às vezes vendia uma verdura, vendia um picolé, né, e sempre trabalhando nesse sentido. E no ano de 2000, foi aí que eu comecei a despertar pela política. Eu apoiei um candidato na época, em 2000, e com aquela promessa, né, que a gente poderia ter um trabalho caso fosse eleito. E essa expectativa ela foi gerada, porém ela não foi alcançada o êxito. E aí um amigo meu, que inclusive era parente desse candidato, me fez uma proposta, né, que eu poderia, de repente, trabalhar na Coca-Cola como vendedor. E ele viu aquele meu esforço na campanha, a nossa família abraçou, né, e trabalhou muito. E aí, para isso, eu precisava ter uma moto, né, e eu não tinha nem condição de comprar uma moto na época, em 2000. Eu tive em Goiânia nas minhas tias, e ali elas me deram, aliás, a entrada dessa moto, e eu financiei essa moto em 24 vezes. E eu tenho um problema hereditário no meu olho esquerdo, né, que a minha mãe tem no direito, eu tenho no esquerdo, que eu não tenho uma visão 100%. E na hora do exame eu não passei na Coca, eu fui reprovado, né? E aí eu fiquei pior do que estava. Eu estava desempregado, mas sem dívida. Aí naquele momento eu fiquei desempregado e com dívida, mas eu tinha uma moto. Né? E aí eu tinha muito, né, aquela questão do popular. E eu debrucei no popular e consegui um emprego em Goiânia como auxiliar de contabilidade, meio período e meio salário. Era exatamente o que eu tinha de pagar da moto. Compromisso com a moto. Compromisso da moto. Ele já salvou E a gasolina? Como é que ficava? A gasolina e o almoço, minha mãe estava custeando naquele momento, né? E pouco depois, eu consegui um outro trabalho como auxiliar administrativo num supermercado. Então, eu trabalhava cedo no escritório de contabilidade e à tarde no supermercado. E daí, a pouco mais para frente, eu consegui, através do Popular também, uma vaga de emprego, na época, na Target Informática. E estive lá. Também foi uma história um pouco engraçada, porque eu fui, no meu intervalo de lanche lá, correndo, escondido, inclusive, do meu patrão, para mim estar vendo essa vaga. Tentar buscar essa vaga. Tentar buscar uma vaga. E na época eu usava óculos também, e eu estava com óculos assim, na camisa, e fui sair na moto, a moto estava com o guidão trancado, e acabou caindo o óculos. Eu não vi, a hora que eu cheguei lá na frente que eu fui ver, voltei para buscar o óculos. Que eu cheguei, o óculos estava na mão do gerente da empresa. E aí ele me perguntou se era eu que tinha feito a entrevista, eu falei que sim. Então ele falou, não, faz o seguinte, amanhã você vem aí para a gente fazer um teste com você. Então assim, as coisas quando é de Deus acontecem, né? Justamente. E aí eu voltei no outro dia, fiz o meu teste, passei como motorista, fiquei trabalhando um tempo como motorista, de motorista eu passei para o estoque, do estoque eu passei para assistência, da assistência eu passei para vendas, né, na época da Target Informática. E nisso comecei a despertar esse interesse, como a minha esposa na época nós namorávamos, ela perdeu o emprego, muita gente vai lembrar aí da Malharia Mans, sim, né, na Malharia sim. Mans, aonde que é a Uni Goiás hoje, inclusive.
Na época lá era da Dária? Na época já era da Dária ou não? Parece que tinha, Parece que tinha uma parceria com ela, era uma não... empresa de Paraná, Santa Catarina, um negócio assim, Sim, né? E a empresa fechou, quebrou e ela ficou desempregada. E aí, como ela estava parada, eu falei, olha, vamos tocando aqui, vamos abrir aqui uma porta lá de venda de produtos de informática, né? E eu trabalhando em Goiânia, chegou um momento que foi crescendo e o meu patrão, que eu agradeço muito, Rodrigo, né, que é o dono hoje da Prime Tech, me chamou para que eu pudesse estar decidindo a minha vida, se eu queria ficar aqui ou lá, porque realmente eu estava nessa correria. Estava dividindo as forças. E aí eu, sem pensar, eu já falei, não, eu quero ficar com o meu comércio, né? Agradeci muito ele e vim para cá. E trabalhei, daqui a gente conseguiu abrir uma loja em Goiânia, né? Casa do Micro. E infelizmente não deu certo, como muitos negócios não dão. O Rodrigo tinha aberto a Prime Tech e me convidou para ser vendedor lá novamente. Voltei para a Prime Tech novamente. Daí, de lá, as coisas cresceram novamente. Eu fiz uma parceria com a Prime Tech e abri uma filial aqui em Trindade, da Prime Tech Informática. E, em seguida, nós abrimos a Castros Computadores, que muita gente lembra também da Castros Computadores, e a gente ficou até no ano de 2008. Quando eu fui eleito o segundo mais votado, foi um grande erro que eu tive na minha vida, eu não consegui conciliar, na verdade, a política com a empresa e acabei fechando a loja e dando sequência, né, na política. Na parte política. E fiquei um pouco fora. Só comentar, assim, até para o pessoal que está nos assistindo, né? A Castros Computadores, talvez não, tenha sido a maior empresa de informática da nossa cidade. Naquela época e ainda até hoje, porque depois dela não teve outra, né? Aí hoje a gente tem referência, às vezes, um Pujoca, né? Mas não é uma empresa especializada no segmento. Eu tive a oportunidade, foi meu primeiro emprego na área de informática, foi na CAS, foi onde eu tive a oportunidade de conhecer o Cleide. Agradeço muito, inclusive no podcast anterior que a gente fez, eu cito isso, né? Foi algo que mudou a minha vida. E com certeza foi uma empresa que marcou muito a cidade de Trindade, né? Até então a gente não tinha esse apoio, né? E também, assim, comercialmente foi muito bom, né? O Cleide vendia muito, tinha muitas portas abertas, atendia outras cidades como Nazário, né? Então tinha uma quantidade também considerável de funcionários, né? Realmente foi. A Castros, ela, como você falou, ela começou muito pequeno, como todo comércio de repente começa, né? E a gente conseguiu um espaço muito bom, nós tínhamos os principais clientes de Trindade, eram nossos clientes, nós além da venda, nós também tínhamos assistência, como você Sim. falou aí, era inclusive um dos nossos colaboradores, e nós conseguimos uma filial em Itaberaí, nós abrimos uma filial em Itaberaí, que também estava indo muito bem, e realmente faltou talvez maturidade para mim naquela época, para que pudesse conciliar, porque realmente dá para se conciliar, até porque a política não é uma profissão, Sim. né? E dá para se conciliar, mas talvez era para acontecer, mas realmente em seguida que apareceu Casas Bahias, Fujioka, Novo Mundo, né, em Trindade, mas realmente nesse segmento eu vejo que a Castros, pelo menos nos 46 anos que eu tenho, foi realmente a maior empresa no ramo de informática e assistência técnica realmente de Trindade. Foi referência, com toda certeza foi referência. Mas aí, na época da Caixa, foi então que surgiu o seu primeiro mandato. Né? Foi durante ainda, né, a Caixa Computadores que você conseguiu o primeiro mandato. Isso foi em 2000 e... o primeiro mandato 2004, 2004. Mas eu já, a loja, se não me engano, a gente começou em 2002, por aí, 2003, a Castros Computadores. Na verdade, começou como Castros Representações, né? Quando a gente só apenas representava a Prime Tech. Daí, depois, Castros Computadores. 2004 eu fui eleito, ficamos de 2005 a 2008. E aí, 2008, realmente, quando as coisas aumentaram e a responsabilidade também, e como eu falei, acho que faltou um pouco de maturidade, aí eu acabei fechando, né, a empresa. Ela encerrou em 2008. 2008. Aí você ficou um pouco fora desse ramo de empreendedor, vamos dizer assim? Na parte de empresarial, eu fiquei basicamente aí uns 10 anos fora, né, do comércio direto, né?
Mas teve algumas outras situações, né? Por exemplo, teve a questão da Trindade, comunicação visual nesse período aí, intermediário também. Após essa questão, nós tivemos uma empresa no ramo de comunicação visual, que era a Trindade Comunicação Visual, uma empresa que realmente também ganhou um corpo muito grande, atendia diversos clientes também de Goiânia e nas cidades circunvizinhas, além de Trindade. E também nós tivemos no ramo, nessa questão aí, né, da comunicação visual, além da informática. E depois, paralelamente também, mesmo como pequeno construtor, mas nós tínhamos também aí alguns empreendimentos, algumas residências que a gente fazia dentro do Minha Casa Minha Vida, né? Foi bem na época que começou muito forte esse programa mesmo também, né? Do governo federal. Do governo federal. E nós tivemos aí um período também trabalhando nessa área. De modo que sempre, né, buscando aí, através do trabalho, através do conhecimento, do network mesmo que a gente sempre teve, né, buscar não depender apenas da política, como eu falei, a política não é profissão, né? Ali nós estamos como político, eu estou como vereador, eu não sou vereador, eu estou como secretário, não sou secretário, então, e a gente precisa realmente buscar, né, esse meio para que a gente tenha a sustentabilidade, até porque se todos no nosso país tivesse realmente essa independência e não dependesse apenas da política, eu tenho certeza absoluta que nós estaríamos num país melhor. Com certeza, com certeza. O que dá para perceber, né, pela história, essa experiência que você está nos contando aí, que sim, você sempre teve, né, na sua veia aí esse chamado empreendedor, embora parte do tempo você também tenha destinado aí para o social, para o político, né, vamos dizer assim, mas sempre teve algo, né, desde pequeno ali, essa questão do empreendedorismo forte aí com você. Por isso de a gente ter chamado você para estar aqui hoje, também para mostrar isso para o nosso público. E hoje, além de estar na frente da secretaria, você também tem um negócio que toca junto com a sua família, que é o Empório Universitário, que fica de frente à Uni Goiás, né? Hoje ainda está ativo, né? Como funciona lá um pouquinho? Nós tivemos essa oportunidade no ano de 2009, bem no auge da pandemia. Realmente houve um convite para que a gente pudesse estar aí abrindo esse comércio e, assim, interessante, né, e também a todos nossos telespectadores aí, né, nossos internautas que nos acompanham também, um ramo que eu nunca tinha mexido, lanchonete e restaurante, né, nunca nem imaginava que poderia estar abrindo, mas realmente talvez esse espírito empreendedor e despertou assim aquele interesse, né, por minha parte. No primeiro momento, a família não queria, é muito difícil, é muito complicado, é muito trabalho. E de fato é mesmo. E realmente é muito trabalho, porque é um comércio que ele abre 5h30 da manhã e fecha 11h30, meia-noite, todos os dias, de segunda a sexta, né? E você mexe com um público jovem, é um público que é ativo a todo momento, então ali você tem que estar atento 24 horas, né? Quando você mexe com refeição, ainda mais detalhes você precisa de acompanhar e de estar atento. E é uma empresa familiar, no qual a gente administra com muito carinho, com muito amor, com muita responsabilidade, com muito respeito, para que a gente possa atender não só ali os alunos que frequentam o Centro Universitário no Goiás, como também o público volátil ali que passa na rodovia, o público trindadense, né, que também nos visita e também são nossos clientes. Bacana, bacana. E com todas essas experiências, Cleide, que você já teve, desde a época da Primetech, né, como auxiliar na parte de escritório, a própria Casa Computadores, que foi um dos maiores empreendimentos, né, que você esteve à frente. Eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo, que é empreendedor, que está começando o seu negócio aí, qual que é a importância de se planejar o negócio, de fazer um plano de negócio, até que o Sebrae defende muito essa tese, né, de fazer um plano de negócio, uma pesquisa de mercado. Você, como administrador por formação, né, estudou, conhece muito a fundo isso também. Queria que você falasse um pouco qual que é a importância de você se planejar, porque a gente vê hoje
No Brasil, a gente tem uma quantidade gigantesca de gente empreendendo, mas tem uma quantidade também gigantesca de empresas fechando. Talvez por qual motivo? Às vezes por falta de preparo, por falta de capital. Às vezes muita gente começa, né, sem capital nenhum, com a cara e a coragem. O brasileiro tem muito isso, né? Ele tem uma iniciativa, tem uma força de vontade, mas às vezes falta o recurso, falta o preparo, né? E por todas essas experiências que você já passou na sua vida, o que você considera importante? É importante fazer uma boa gestão, preocupar com processos, com produtos? O que você poderia destacar aí para os nossos ouvintes? Olha, Ney, ser empresário no Brasil não é fácil. Eu acho que talvez seja uma das questões mais complicadas, mais difíceis, é ser empresário no Brasil. A tributação é muito alta, a exigência é muito grande. O Brasil, ele está... eu li sobre uma pesquisa que é o país que mais possui ações trabalhistas no mundo, né? Ou seja, talvez o funcionário trabalha 2, 3 meses, 4 meses, e ele vai ali na justiça e faz ali a sua solicitação contra o empresário, estando certo ou errado. Mas tudo isso se dá através de um foco, de um objetivo. Existe um ditado muito categórico, que é quanto o patrão senta, o funcionário deita. Então, você que às vezes ainda não é empresário e que tem intenção de ser empresário, não pense que vai trabalhar menos do que seu empregado. Né? Essa já é uma primeira ilusão, né? Essa é a primeira ilusão que você tem. Eu vou ser empresário porque eu estou trabalhando demais, eu estou sendo sacrificado, eu sou escravo do meu patrão. Você vai trabalhar muito mais como empresário, como dono do seu comércio, do que todos os seus colaboradores, às vezes. Com certeza. Agora, é lógico que você não pode ficar escravo ali do seu comércio, né, do seu empreendimento, mas você tem que estar atento a tudo e a tudo que acontece ao redor. E eu já tive a oportunidade de também quebrar, né, como empresário. Isso não é o ruim, não é o demérito, feio, né? Não é demérito nenhum. Uhum. O que você não pode é não levantar. Às vezes você caiu, mas você conseguiu levantar. E às vezes aquelas derrotas, elas te ensinam muito mais do que as vitórias. E buscar realmente o conhecimento, buscar o network. Quando eu fiz o meu curso de administração, eu já tinha uma experiência muito boa na prática, mas não tinha na teoria. Eu sempre falava para o nosso coordenador de curso a importância que tinha do estágio, do aluno, ele poder acompanhar ali também na prática aquele ramo, segmento. Porque a teoria é muito bom, mas quando você termina a faculdade, você já esqueceu muita coisa. Eu lembro, na época, eu tinha colega de sala que formou em administração, no último semestre, ele não sabia o que era uma linha de um cheque sem fundo. Então, como que o empresário não sabe o que é uma linha de um cheque sem fundo, né? A linha 11, que é um cheque sem fundo, por falta de dinheiro, a 12, que é conta encerrada, enfim, né? Algo nesse sentido. Então, isso tudo é um conjunto. Buscar a capacitação a todo momento. O mercado, ele é agressivo, realmente a gente vê aí as grandes empresas, né? Elas não abrem lá no cantinho longe do seu concorrente, elas abrem na frente, ela abre do lado para concorrer agressivamente mesmo, no bom sentido, e só permanece realmente os melhores, né? Então, nós temos um desafio muito grande, né? O empreendedor na cidade de Trindade, no nosso país. Agora, é muito gratificante você conseguir, né, superar tudo, né? Uma crise como tivemos aí em relação à pandemia. Quantas empresas quebraram, mas quantas empresas triplicaram ou quadriplicaram o seu faturamento? Por planejamento, né? Por buscar novidades. Então, tudo isso é muito importante, né? E o empresário, ele precisa realmente buscar essa qualificação, buscar estar também qualificando o seu colaborador. Muita gente, ele não
ele às vezes, não, eu não vou qualificar meu funcionário não, porque ele vai ser meu concorrente. Aí você vai continuar com um funcionário ruim, ele vai te quebrar, porque o cliente ele não vai voltar mais com aquele funcionário ruim que você tem. Então você tem que qualificar mesmo e arriscar e ser melhor do que ele, porque se ele for o seu concorrente, você vai conseguir superar, né, ele no que precisar, né, nesse sentido. Isso que você comentou se aplica até mesmo quando você não necessariamente é o proprietário de um negócio, mas às vezes você é um gerente, um supervisor, e às vezes o gerente, o supervisor fica com medo de qualificar a sua equipe ali, né? Com medo dele acabar tomando o seu posto. Mas seja você como empreendedor, como dono do negócio, ou você como um gerente, um supervisor, um líder de um determinado departamento, eu sempre costumo falar o seguinte: a única possibilidade de você crescer é qualificando as pessoas que estão ao seu redor. Conforme você qualifica, você prepara essa pessoa, você também se torna apto a dar um passo mais para cima. Então, isso é importantíssimo. Importante você qualificar o seu colaborador para que ele esteja pronto também, né, para esse atendimento ao seu cliente. E o que você falou do Sebrae é muito importante, né? Eu lembro muito bem que eu fiz o curso de Empretec no Sebrae. Naquela época, você precisava de ficar uma semana confinado para fazer o curso, e eu resisti muito para fazer. Depois que eu fiz, eu abri minha mente assim, imensamente. Foi muito bom, agradeço muito o Sebrae, que sempre foi e é um parceiro nosso, né, na qualificação. Eu lembro muito bem que uma vez eu conversando com uma consultora do Sebrae, e na época a cidade estava bem deteriorada e tudo, e eu falava para ela da importância da cidade estar bacana e tudo em relação ao turista vir para Trindade. E ela falou para mim naquela época: olha, nem tudo é estrutura. Hoje o maior problema que vocês têm é a falta de qualificação de mão de obra do funcionário dos hotéis, das pousadas, dos restaurantes, das lojas de Trindade. Vocês têm que preocupar com a qualificação do trabalhador. Então isso é muito importante. Eu tive uma reunião agora de manhã, onde foi entregue mais de 500 certificados de diversos cursos que foram realizados aqui em Trindade, onde eu parabenizei a todos os alunos que participaram. E realmente é isso, é a busca da qualificação, é a busca do seu objetivo. O Japão, a maioria das coisas que dá certo no Japão é porque o japonês ele começa tudo pequeno. Às vezes o brasileiro ele é meio apavorado, né? Ele quer começar tendo 300 clientes. Começa tendo 30. No mês que vem você passa para 35, 40, assim sucessivamente. Então, um dos segredos também que eu vejo é isso, né? Porque o empresário, o empreendedor do Brasil, você empreendedor de Trindade, que queira começar ou que está começando, comece seu negócio pequeno, vai crescendo gradativo, é gratificante, é bacana você começar com uma fachada, daí a pouco você aumentou a sua fachada e você está comemorando. Comemore as pequenas conquistas com os seus colaboradores, né, com os seus clientes, né, para que você possa, daí a pouco, começar também a comemorar as grandes conquistas. Dentro disso que você falou, vamos dar um exemplo aqui, ó. Você ser um bom líder, conseguir formar uma boa equipe, né? Desenvolver um bom produto, um bom serviço, né? A gente considera isso como essencial. Ter ferramentas para te ajudar, seja um apoio contábil, um apoio do Sebrae, ou até mesmo um apoio de um sistema, né, de gestão para o seu negócio. Você acha que isso está na linha aí da fórmula do sucesso, para você alcançar o sucesso com o seu negócio? Essas coisas são importantes? Importantíssimo, é o que eu falei. Além da qualificação, você precisa de ferramentas para que possa te auxiliar. Hoje, nós vivemos o marketing digital. Né? Então, a empresa que ela não consegue alcançar ou que ela resiste a essa tendência, ela vai ficar fora do mercado, não vai demorar a ficar fora do mercado. Aí depois fala assim: mas eu quebrei, o que foi? A hora que analisar foi detalhes pequenos, às vezes a falta de um sistema para controlar o seu estoque, de um contador que possa te acompanhar e te orientar da forma correta. E tudo isso soma, né, nessa qualidade, porque você automaticamente começa a crescer junto com essa tecnologia, crescer junto com a tendência do mercado,
Então, isso é fundamental, é muito importante, volto a dizer. Não existe mais, cadê aquelas mercearias, pegue e pague, acabou, né? Hoje a praticidade do telefone, do WhatsApp, da rede social, para que você possa fazer as suas compras, atender o seu cliente, é muito grande, né? Então é fundamental todas essas ferramentas serem agrupadas ao seu negócio. Ótimo, ótimo, ótimo. Bom, a gente falou bastante já nesse sentido aí do empreendedorismo, né? Quero trazer um pouco aqui também para a parte da experiência política, né? Como a gente já pôde perceber, já tem uma longa trajetória nesse sentido também. E às vezes as pessoas têm aquela aversão, né? Quando fala de política, a pessoa já chega, franze a testa, né? Já acha ruim. Então, eu queria que você falasse também qual que é a importância da política na vida das pessoas e no empreendedorismo, né? E impacta em algum sentido ou não? O que você poderia dizer nesse sentido aí? Primeiro, eu sempre falo nas minhas colocações que, para mim, a grande aberração que nós temos na Constituição Federal é que o político no Brasil, para que ele seja candidato, basta que ele possa saber ler, escrever e ter domicílio eleitoral, ele pode ser um candidato a vereador, a prefeito, a presidente do Brasil, a governador, a senadora, a deputado estadual ou federal. Isso para mim é um absurdo, é uma aberração. E digo por quê? O empresário ele precisa de, às vezes, ter um curso superior, fazer uma qualificação, vários cursos que ele participa. O policial militar ele tem que ter um curso superior, ele tem que fazer um concurso, ele tem que, depois do concurso, ele tem que fazer vários cursos. Senão ele sai dando tiro à toa em qualquer um aí na rua, porque ele não está preparado. Professor da mesma forma, advogado, médico, enfermeiro, ou seja, toda e qualquer profissão no Brasil, você precisa se qualificar. Você precisa ter algo. Para ser político, não. Aí é o político que representa todas as classes. O médico, o empresário, o advogado, o enfermeiro. E como que eu, sem preparo algum, sem estudo, sem qualificação, consigo representar? Eu vou citar o exemplo de Trindade. Trindade, no ano passado, nós aprovamos um orçamento de 45 milhões ao mês, que é para ser administrado. Quem é que fiscaliza, quem que dá toda essa questão é o próprio vereador. E se eu não tiver qualificação? E se eu não tiver estudo? E se eu não tiver conhecimento de uma lei, ou de um balancete, ou de um balanço? Como que eu vou controlar isso? Não vai, né? A conta não fecha. Não vai. A conta não fecha. Então, o político pode. O empresário, ele sabe, e aliás, ele não sabe, mas se ele não tiver essa qualificação, ele não fica no mercado por muito tempo. Né? E o político, às vezes, ele, por dar um tapinha nas costas, por ser bonzinho, ele deu uma cesta básica, algo nesse sentido, ele permanece. Então, isso para mim é muito errado. Hoje, eu creio que menos de 5% de toda a população, eu vou trazer para a realidade de Trindade, depende do poder público, depende de sobrevivência, que eu digo. Dos projetos também, justamente, né? De uma distribuição de renda. Distribuição de renda para sobreviver, algo nesse sentido. Agora, 100% precisa do poder público. Ele precisa para uma lâmpada na porta da casa dele, ele precisa para um asfalto bom, para uma escola para o filho, para uma UBS. Agora, quando se fala, como você falou, em político ou em eleição, não. Mas ele vai ter que ir lá votar em alguém, ele vai ter que ter alguém que o representa. Quando você pergunta, às vezes, o eleitor, em quem você votou em 2020 para vereador, ele não sabe, não recorda. Ele não lembra, ele não recorda. E para prefeito, não, também não lembra. Ou seja, há um desinteresse. Mas se perguntar para ele, quem ganhou o Big Brother 9, ele fala o nome da pessoa. Quem é que é a atriz da novela tal? Ele sabe o nome. Uhum. Ou seja, não estou dizendo que o Big Brother não presta, que a novela não presta, mas o que o Big Brother soma na sua vida? O que a novela soma na sua vida? Né? E o que às vezes, um prefeito, um vereador, um deputado pode contribuir para que a sua cidade esteja melhor nesse sentido. Então, eu entendo que precisa haver aí uma política entre a comunidade, o empresário e também os políticos do país, no nosso país. Não uma politicagem. Né? Por exemplo, às vezes você votou em mim na eleição passada.
Se eu sou um vereador e você me pede um favor, eu vou atender. De repente o Gustavo não votou em mim, ele me pede um favor, eu vou falar para ele que não vou atender porque ele não votou em mim. Isso é uma politicagem, eu não posso fazer isso. Eu tenho que realmente estar... Uma vez eleito, você representa toda a sociedade. Toda uma sociedade. E dentro dessa questão, quando se senta numa mesa, vereadores, prefeitos, empresários, né, como há aqui em Trindade, às vezes algumas parcerias com a CDL, que é a Câmara de Desenvolvimento de Lojistas de Trindade, intenções do comércio são colocadas para que o poder público possa contribuir e automaticamente aquela venda que aumenta ali no comércio, aumenta na questão do imposto que a prefeitura vai ter para que ele possa reverter em benefícios para a comunidade. Muita gente reclama às vezes do IPTU, que é muito caro. Caro é o IPVA, caro é um seguro, porque o IPTU, se você pega aí de repente um IPTU que custe R$300, por exemplo, o valor venal da sua casa deve estar em torno de 100 mil, 120 mil reais, um exemplo. Quanto que é o IPVA de um carro 1.000? Sim. IPVA de um carro 1.000 é em torno de 1.000, 1.000 e poucos reais. E esse carro vale 50 mil no máximo. 50 mil você está pagando 1.000. 100 mil você está pagando 300. Daqui 2 anos a sua casa já vale 120 mil e o seu carro já vale 40 mil. E o IPVA continua do mesmo jeito. Tudo bem, nós não estamos comparando algo nesse sentido, mas eu estou dizendo assim, porque às vezes o próprio poder público se omite dessas discussões, desses debates, e talvez também a própria comunidade, e há uma transferência de responsabilidade, às vezes da comunidade para o político, do político para a comunidade, no bom sentido. Eu até, uma vez eu vi uma matéria do professor Marx falando que se todo mundo varrer a porta da sua casa, nós não precisamos de gari. E ele tem razão. E é verdade. E ele tem razão. Né? Não, mas não, eu vou jogar, é o contrário. O cara joga o lixo na rua e fala, não, o prefeito se vira aí e limpa. É a obrigação, então, a obrigação dele. Então, se nós começarmos, a própria Constituição diz isso, você que produz o seu lixo é responsável por ele. Né? Então, se não me engano, o ser humano ele produz em torno de 2 quilos de lixo por dia, né? Trindade tem 140 mil habitantes, então são produzidos 280 mil quilos de lixo por dia. Para onde que vai isso? E cadê a responsabilidade do reciclável? Não, o prefeito se vira, ele faz para lá. Não, vamos nós também, como ser humano, também fazer a nossa parte. Porque se eu pegar o lixo reciclável e misturar ele com sólido, misturar ele ali com gasoso, misturar com tudo, como é que vai fazer? Nós não vamos ter uma condição. Então, eu vejo que a política é muito importante nas nossas vidas. Nós não dependemos nem de político nem da política para sobreviver nesse sentido. Porém, é através da política que são feitas boas ações. São através dos políticos, dos vereadores, do prefeito, dos deputados, que nós podemos ter aí bons projetos. E quando você vota em alguém que você consegue acompanhar e cobrar dessa pessoa, automaticamente a responsabilidade dessa pessoa ela aumenta. E quando você nem lembra em quem você votou, quando você votou por um ou outro benefício, aquela obrigação ela passa a não ter mais sentido, a não ter mais eficiência, e às vezes a gente vive essa dificuldade. Mas eu acho que o brasileiro em si tem que debater mais política e menos futebol, tem que debater mais política, menos Big Brother, tem que debater mais política e menos novela, para que nós possamos ter aí, né, um país melhor a cada dia. E na hora do voto, que você possa realmente escolher quem possa ter aí condições reais de também representá-lo, né, ou na Câmara, ou na Prefeitura, ou aonde quer que seja. É verdade. Eu acredito muito também que a gente precisa aí uma mudança cultural, na verdade, né? Em muitos fatores, mas nesse específico que a gente está falando, né? E eu até costumo dizer que isso também é um problema porque a gente ainda é um país, né? Uma sociedade ainda muito nova, né? A gente tem na faixa de 200 anos, né? De país mesmo. Então, assim, é novo se você comparar com outros países como França, como Japão, que são milenar, né? Culturas milenar. Então, embora a gente tenha
pátria, entre aspas, mãe, que seria a nossa descendência de Portugal, da África, né? Essa mistura de povos, mas o Brasil em si ele ainda é um país, vamos comparar com os outros, talvez nem, né? Então a gente ainda precisa de uma mudança cultural muito forte e eu acredito muito que o principal é o que você comentou, que é o conversar, o ato de conversar, de debater, de fazer o que a gente está fazendo aqui hoje, né? De não se isentar de alguns assuntos, às vezes até polêmicos, né? E quando a gente percebe, né, eu acho que eu já tive a oportunidade de comentar isso com você, e eu queria deixar isso aqui também a todos que nos acompanham, trazendo para essa realidade, quando você pega aí talvez uma mesa, onde você coloca aí, vamos pegar aí, de repente, os 3 padres que lideram a Igreja Católica de Trindade, os 3 pastores que talvez lideram, estou falando 3 aleatório, né? A Igreja Evangélica em Trindade, as pessoas que estão do Centro Espírita, alguns empresários bem-sucedidos, o prefeito, alguns vereadores, alguns deputados, a ministra, né, que é de Trindade, né, Laurita. E quando você coloca todas essas pessoas de uma mesa e discute Trindade, né, para o bem de Trindade, hoje nós temos uma cidade num ponto estratégico, próximo da capital, com rodovias de acesso muito fácil e asfaltada, faculdades importantes de direito, de medicina veterinária. Daqui a pouco nós vamos ter até tem medicina aqui na região leste, na Unifimos, e vamos ter também aqui na Unigoiásas. Então, assim, falta o quê? Falta essa união. Falta, de repente, os empresários do ramo hoteleiro, não só do ramo hoteleiro, mas de outras questões. Hoje nós já temos o turismo religioso, que ele é um turista que vem e vai embora rapidinho, ele não participa da cidade, ele não sabe o que acontece na cidade, ele não frequenta, às vezes, os pontos turísticos da cidade. Então, a partir do momento que a gente coloca, e essa oportunidade aqui é muito importante, né, para que a gente debata e traga o empresário realmente, e que ele pense num todo e não só nele, porque às vezes ele está pensando só nele, pronto, não, meu comércio aqui está bem, pronto, deixa para lá. Mas daqui a pouco, a hora que fechar os outros, o dele também vai ser o próximo. Com certeza. Então, isso é muito importante, esse debate, né, essa interação apartidária, né, a política, sem questão de raça, cor, religião, né, mas sim buscando o interesse. Porque eu tenho 3 filhos e quero ter meus netos sendo criados em Trindade. Né, eu quero passar o resto da minha vida em Trindade. Para isso, eu preciso estar com uma cidade segura, uma cidade moderna, uma cidade onde nós temos condição de estudar, de trabalhar e de buscar o nosso sustento. Falando, eu citei a parte de temas polêmicos, né? Eu queria tocar num assunto que dividiu principalmente a última ano político nosso, né? Que é direita e esquerda. Né? Não estamos aqui para defender nenhum lado, nem direita nem esquerda, mas o que eu gostaria de que você comentasse? Essa divisão, criar esse aspecto, isso até que ponto isso é bom, né? Se é que é bom, e até que ponto isso prejudica nós como país e nós como empreendedores, porque a gente tem várias pautas travadas, né? Pautas que não vão para frente, no Congresso Nacional principalmente, por essa divisão, né, entre direita e esquerda, e isso divide não só o Congresso, mas divide às vezes até famílias, né, Cleide, também, isso infelizmente acontece. Gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Faz sentido isso, ter direita, ter esquerda ou centrão, e o que isso afeta para os nossos negócios, as pautas, enfim. Isso é péssimo para o país, é péssimo para o município, para o estado. Volta naquela vertente que eu falei agora há pouco. Nós tínhamos que estar discutindo o presidente mais intelectual, o presidente que tem mais cultura, o presidente que tem mais capacidade. Né? Nós tínhamos que estar discutindo isso, não era esquerda e direita. Até porque eu percebo que nos últimos 4 anos, a direita ganhou a eleição. A esquerda ficou torcendo por quanto pior, melhor. Quando virou, agora a esquerda ganhou a eleição. Então, a da direita estão torcendo para dar tudo errado. Tá errado é tudo mesmo, porque nós precisamos buscar ideias, nós temos que torcer para dar certo. E aí, daqui 4 anos, vem todos da direita e tenta com alguém que realmente
tem condição. Então, nós tivemos uma eleição para presidente agora recente, que eu percebo que a grande maioria dos brasileiros votaram no menos ruim. Isso. No menos ruim, porque falta de opção, na verdade. eu votei num candidato porque eu não em hipótese alguma, mas se tivesse o terceiro eu tinha votado. Tanto é que no primeiro turno eu não votei em nenhum dos dois que participaram do segundo turno. Igual a mim, eu tenho certeza que tem milhares e milhares e milhares de brasileiros. Então nós não podemos chegar a essa condição. Nós não podemos ter condição de ter que votar no menos pior. Na passada foi quase assim, praticamente. Agora, de novo, 8 anos de recesso. Né? Nós estamos vivendo aí em todas as prefeituras, e o RECAL vem para elas, uma recessão de ICMS, uma recessão de ISSQN, de impostos. Por quê? Porque o empresário está vendendo menos, ele está tributando menos, a economia não está legal. Não tá girando. Porque tem alguém há 4 anos atrás torcendo para dar errado do cara da direita, e agora tem alguém da direita torcendo para dar errado. Isso que, só comentando assim, porque a própria cultura asiática, né, chinesa, japonesa, a gente tem até o exemplo lá do livro A Arte da Guerra, né? Que uma das estratégias é dividir para conquistar, né? E, assim, às vezes era muito citado, né, o pessoal da esquerda com essa técnica, né, de dividir a sociedade, dividir para conquistar espaço. Mas, se a gente observar bem, a direita também não fez muito diferente disso nos últimos anos, né? Então, acaba que a gente está meio numa situação aí, ambos aplicando a mesma técnica, né? Dividir a sociedade, dividir o homem, a mulher, a casa, a família, para conquistar um espaço, conseguir aplicar aquele viés político ali desses determinados grupos. E que isso é muito ruim para a nossa sociedade. É péssimo, porque eu vou trazer dois exemplos aqui reais que aconteceu comigo, e aí não sei se vão concordar comigo, mas quem aqui dá conta de... na verdade, nós precisamos ter um debate dentro da política. Esse debate é respeito. Eu respeito a sua opinião, você respeita a minha. Se eu te convencer, beleza. Se você não convencer, beleza. Quem é que consegue convencer alguém da esquerda a algo que ele já definiu? Sim, se ele falar que esse copo aqui é azul, acabou. Você pode mostrar para ele que é branco e que não vira. Da direita, do mesmo jeito. Ele pegou esse mesmo viés que você falou. O nosso problema hoje é o extremismo. O extremismo. Enquanto no ano passado, na gestão passada, enquanto a direita estava no poder, eu estava conversando com uma pessoa da esquerda e explicando para ele sobre aquela questão que aconteceu lá do triplex, que eu achava que realmente houve algo, mas que a justiça... Ele tentou me convencer a todo momento que nada daquilo e que nada mais nada tinha acontecido. Né? E agora, trazendo para essa realidade do dia 8 de janeiro, eu tentando dizer para uma pessoa que aquele ato eu não concordaria e tudo, e essa pessoa da direita não concorda plenamente, tem que fazer, tem que quebrar tudo mesmo. É nós que vamos pagar, como nós temos que quebrar tudo? Está sobrando tudo para nós aí agora, gente. Sim. É nós que... mas vamos... Por quê? Vamos debater. O nosso país, é o que você falou agora, precisa ter cultura, precisa de ter intelectualidade, nós precisamos de estar discutindo ideias. São projetos, não é quebradeira, não. Não é bagunça, não é baderna. Nós não podemos torcer para o quanto pior, melhor. Mas e se o atual presidente fizer coisa errada? Que a justiça puna. Eu não votei nele, mas eu não vou torcer para que dê errado. Eu vou torcer para dar certo, porque eu sou brasileiro. Eu vou torcer para que esses 4 anos seja excelente. E se ele for bem e conseguir convencer, talvez, e se for candidato, eu poderei votar, mas... é lá daqui 3 anos. Não é agora que eu tenho que torcer para o quanto pior, melhor. É isso aí. E nessa linha da gente debater ideias, né, não ficar aí preso em problema, criando polêmicas, né? Eu separei alguns temas aqui para a gente conversar um pouquinho. A parte federal, eu gostaria de falar sobre a Lei Complementar 194 de 2022, que foi ainda sancionada pelo último governo, que limita a cobrança de ICMS nos combustíveis, energia elétrica, comunicação e transporte coletivo. Para muitos, às vezes, pensa muito só como combustível, que é o que ficou muito na mídia, né? Mas isso também se aplica à questão da energia elétrica, comunicação e transporte coletivo.
O atual governo já esboçou algumas situações, né, de poder rever, de tentar rever algo nesse sentido. Qual a sua opinião, primeiro, sobre essa questão da limitação do ICMS? Você acha que concorda, não concorda? É algo que já está aprovado e já está em execução, né? Mas a sua opinião sobre esse projeto? Eu vejo que todo e qualquer projeto, e a gente entende muito bem, eu nunca tive a oportunidade de ser prefeito ou algo no cargo executivo, né, para comandar um estado, ou um país, ou um município, mas a gente percebe, e aconteceu isso agora no Brasil, de projetos como esse que são feitos a toque de caixa ou projetos eleitoreiros, para que talvez ele possa reverter um desgaste ou algo para a comunidade. Sim. Eu vejo que nós precisamos de ter algo responsável, né? Como que eu vou falar um exemplo aqui. Nós temos aí o projeto Minha Casa Minha Vida. Na época tinha, o projeto era 90 mil reais, dava um subsídio lá de 17 a 20 mil reais. Eu sempre pensava que aquilo, uma hora, nós íamos pagar por isso, porque é um subsídio muito grande. E outra coisa, aí nós tínhamos, por exemplo, eu comprava uma casa naquele ano, naquela época, que a prestação dela custava 700 reais. Ah, mas naquela época era fácil demais, comprava carro, comprava casa, comprava tudo, beleza, mas uma hora a bomba vinha, né? A fatura vinha, porque era 700 da casa, mais 700 do carro, mais a IPVA, mais a energia, mais a água. O cidadão ele tinha que ganhar 5 mil reais para ele ter uma casa básica, um carro básico e algo nesse sentido, porque senão ele sobreviveria. E aí, nós tínhamos condição? Tinha condição de pagar esse salário? Não tinha. Aí ia virando bola de neve, a casa ia para o leilão, o carro ia para o leilão e algo nesse sentido. Então nós precisamos de projetos, né, tanto municipais, estaduais, federais, concretos, coesos, que não seja eleitoreiro. Ah, mas eu vou aumentar o imposto, vai dar desgaste, então não vou fazer isso agora não, vou ganhar a eleição, depois eu faço. Está errado. Se vai fazer, se precisa, chama a comunidade, conversa com a comunidade, eu preciso de ter essa questão para que a gente possa equacionar as contas e as coisas acontecer. Precisa ter abertura, precisa de ter lealdade, precisa de ter transparência para que as coisas aconteçam. Então, se o projeto ele vem num período igual esse veio, né, de repente ele faz. Se eu ganhar, depois eu vejo. Se eu perder, o próximo presidente que se vira. Não podemos fazer dessa forma. Assim, de certa forma, opinião também, né? O fato que havia uma disparidade muito grande entre estados, né? Vamos pegar o exemplo do nosso estado de Goiás. Há uns 8 anos atrás, o nosso combustível era muito mais barato do que o de Brasília, a região do Distrito Federal. Hoje acontece o inverso. O Distrito Federal consegue ainda ter preços melhores de combustível, né? Talvez agora tenha mudado um pouco com essa equiparação aí dos ICMS. Tradicionalmente, o custo de vida também em Brasília era muito mais alto do que na nossa região centro-oeste. Hoje tem se invertido, né? Inflação alta, enfim. Então, assim, talvez o projeto tenha sido colocado no mau momento, né? Talvez com um viés muito político, né? Mas, querendo ou não, deu uma certa estabilidade, principalmente na questão de valores, né, dos combustíveis, e que acaba afetando lá dentro do comércio, né? Inflação, os alimentos subindo, a pessoa diminui seu poder de compra, né? Acaba não conseguindo. E o combustível afeta automaticamente esse transporte, né? Toda essa questão, né? 100%, 100%, e realmente o que ninguém consegue entender é que o país ele exporta combustível, né? E a gente tem um combustível aí mais caro do que o país que é exportado, né? Não, então, e tem alguns países que até compram da gente e conseguem ter um combustível mais barato. Mais barato. Então, estranho, são situações que a gente, sinceramente, a conta não fecha. Né? Talvez, assim, dentro disso, a gente já vai para o segundo tópico aí. Não só, talvez a redução, o teto ali do ICMS foi um paliativo. Mas, na verdade, o que a gente precisa discutir não é a reforma tributária, não só para o combustível, mas no sentido geral, porque o comerciante, o empreendedor, já está sufocado de tanto imposto, de tanto tributo. Alguns especialistas que citam que nós, como cidadão também, né, geralmente, aí, 4 meses do ano, a gente trabalha só para pagar impostos. Será que
E entra governo, sai governo, é tópico que sempre é falado, mas nunca vai à votação, nunca anda. E acaba também, volto aqui mais uma realidade para o cidadão, que às vezes tapa os olhos para uma realidade e abre para outra. O que eu falei agora do exemplo, eu vou trazer para outro exemplo aqui em relação a quando o cidadão fala, nossa, mas R$6 no litro de gasolina é muito caro, o que é isso e tal? E realmente é. Mas ele paga R$15 numa Heineken, que é barato, né? 600 ml, R$15, está barato, e ele toma 10 ali no Hacendado, né? Baratinho, R$15, 600 ml. Mas ele chora e fala e xinga e vai para a rede social e critica o empresário que um litro de gasolina por R$6 é caríssimo. Então, aonde que está essa nossa discussão? Tem a questão do poder de compra, né? Do empresário com o político, né? O porquê disso, como que nós podemos fazer, aonde que nós vamos equacionar isso aí, né? Ou vai ter que abaixar a cerveja, ou vai ter que, né? Não sei, vai ter que fazer alguma coisa, porque aí, não, mas então ali o prefeito está muito satisfeito porque o imposto sobre a bebida é muito alto, então deixa vender, deixa tomar, né? Então, há uma disparidade muito grande e, às vezes, como eu falei, o cidadão ele fecha os olhos para algo e abre para outros que talvez não tenha sentido, né, ou importância para a sua vida. Aí volta no mesmo princípio. Talvez esse fechar os olhos seja até por falta de conhecimento. Conhecimento, cultura, né? Um outro projeto, Cleide, que eu gostaria que você comentasse também, para a gente ir caminhando para o final. A gente tem a questão que afeta muito os nossos empreendedores, que é a questão do teto, né, tanto do MEI quanto do Simples Nacional. As últimas atualizações foi 2006 desse teto, ou seja, em 2006 criaram-se um teto lá para o MEI de R$81 mil anual, né? E aí há um projeto que já, inclusive, passou pela Câmara dos Deputados, agora vai para o Senado, né, para apreciação lá, onde aumenta esse teto, no caso do MEI passaria a R$144 mil, aumenta também a quantidade de funcionário de 1 para 2, e aumenta também os tetos do Simples Nacional, que, como a gente sabe, tem as tabelas anexo, né, do Simples, que a alíquota vai subindo conforme o seu faturamento anual. O que me chama a atenção é porque esses valores não são corrigidos desde 2006, e aí a gente tem inflação, o que era R$80 mil em 2006, hoje, né, até o salário mínimo daquela época talvez fosse a metade do que é hoje. Então, esse projeto ele visa fazer essa correção e visa também já criar um marco que ele seja corrigido automaticamente pelo IPCA, para não criar esse espaço mais, né, esse espaçamento mais. O que você pensa? Você é a favor? Você acha que isso passou da hora? Eu não tenho dúvida que tanto contadores, pessoas que são da área das finanças e também o quadro do Ministério da Fazenda e algo nesse sentido do governo federal, e também na Câmara e no Senado nós temos certeza que tem vários empresários, vários empreendedores que também, né, fazem parte da Câmara e do Senado, que tem total condição de sentar numa mesa e discutir sobre essa questão, de chegar a um denominador, como você falou, porque isso é automático, nós precisamos de já ter ali um indicativo, uma correção automática, como há no piso dos professores e algo nesse tipo. Por que chegou numa situação dessa, numa determinada situação e na outra não? Sim. É ali que nós podemos ter aí ainda mais condições para o empresário trabalhar. Volto a falar, ser empresário no Brasil não é fácil, né? Hoje, o Brasil, se você, de repente, vacila ali e só nega, às vezes nem por querer, você deixou de emitir uma nota ou algo nesse sentido, e a Secretaria da Fazenda do Estado descobre isso, ela vai lá com 3 fiscais, 4 viaturas e mais um monte de coisa na sua porta e te fecha. E ela te fecha automaticamente. Às vezes foi um erro do contador, às vezes foi um erro seu, às vezes foi um erro de um funcionário, mas aquilo ali já foi para a internet, já foi para a mídia, já cria já cria uma situação que o cara fala, meu Deus do céu, não vou lá não, porque o cara faz rolo, não vou mexer com isso não. Em outros países, Estados Unidos e outros países, não. Se o empresário, ele
às vezes ele comete o mesmo crime, eles vão até ele, mostram o que aconteceu, já levam a solução para ele de parcelamento e diz, olha, se você cumprir direitinho, você pode continuar trabalhando aí, não faça isso mais. Ou seja, é a forma correta de se fazer. Então, trazendo para essa realidade, é o que nós precisamos, volto a dizer, da importância dessa interligação dos empresários, de estar sentando na mesa com os deputados. Isso é muito simples, gente. É muito simples. Ah, mas não dá para falar assim. Vai lá na Câmara, senta. É lógico. Ah, mas eu não vou largar o meu comércio aqui para fazer desse jeito nenhum. As coisas não vão acontecer. Aí não vai acontecer Não vai acontecer, porque também, às vezes, o de lá não vai sair para vir aqui. Então, isso é importante. Esse projeto eu vejo que precisa urgentemente ser pautado, tem que ser votado para que a gente possa melhorar, né, oxigenar o empresário, né, a economia, porque a partir do momento que você facilita essa questão do MEI, a questão do simples, automaticamente o empresário ele vai ter condição de não trabalhar na informalidade. Isso mesmo. Ele vai registrar o seu funcionário, ele vai estar pagando todos os impostos, né, e tendo o seu lucro, porque ninguém trabalha também sem o objetivo do lucro. Justamente. Dentro dessa linha aí, eu queria que a gente falou muito no sentido federal, né? Na escala federal, embora a gente está falando muito mais como cidadão, né? Porque a gente não tem nenhuma atuação direta, né, nessas escalas. Então, é mais opinião mesmo como cidadão. Queria agora, já dentro digamos aí, da sua alçada municipal, o que o governo municipal, através do nosso prefeito Marden, de seus secretários, o que tem tido de ações do governo para melhorar, incentivar o nosso comércio local, quais ações poderiam ser implementadas para ajudar o empreendedor nosso aqui local, que você tenha visto e acompanhado? O prefeito Marden é um dos prefeitos mais novos, até mesmo do Brasil, né? Foi eleito aí com 29 anos, se não me engano, né? 30 anos praticamente. Também é empresário, além de ser profissional de educação física, é empresário, tem a sua empresa, né? É uma empresa familiar também, né? Vindo dos pais e também dele e da irmã. E ele tem cobrado muito do secretariado, principalmente o secretário de Indústria e Comércio, a secretária de Trabalho e Geração de Emprego, justamente essa união e também da Secretaria de Habitação, para que o município ele possa ter espaços para oferecer para o empresário, né? São terrenos que, através de uma legalidade, de uma lei, você pode estar aí buscando e instalando a sua empresa. Através da Secretaria de Indústria e Comércio, tem buscado muita parceria através da CDL, da CIAT, de outras entidades, para que a gente possa fortalecer ainda mais, né, o empresário. E, como eu falei há pouco aqui, hoje mesmo nós tivemos um evento da Secretaria de Trabalho e Geração de Emprego, entregando certificados para mais de 500, se não me engano, 597 pessoas que fizeram 12 tipos de cursos. Eletricista predial, cabeleireiro, informática básica, digitação, controle emocional. São 12 cursos onde você começa a qualificar ali. E esses cursos são ministrados pela prefeitura? Pela prefeitura, com custo zero. Bacana. Né? Esse eletricista predial mesmo, uma parceria com o IF Goiano, é um curso que a pessoa ela já sai apta a estar trabalhando, né? Todos eles, né? Mas trabalhando no seu ramo, né? E é muito importante essa parceria, né? E como é uma pessoa nova, o prefeito sempre tem assim, dialogado com empresários, com comerciantes, com pessoas, para que a gente possa fortalecer, até porque nós sabemos que o país ele contribui através de imposto muito mais com as pequenas e médias empresas que com as grandes, né? Nós temos uma quantidade enorme de pequenas e médias empresas, né? Estou dizendo empresa média e falando aí de uma Coca-Cola, de uma Imperial, né? Que são empresas grandes, sim, que também contribuem muito, né? Mas que são empresas que não só elas fazem o comércio, a economia girar, mas
sim as pequenas empresas. A grande massa é as pequenas e médias. Pequenas e médias empresas. Com certeza, com certeza. Vou até sair um pouquinho aqui da pauta, vou colocar eu acho que não, mas tentar colocar um pouquinho na saia justa aí de uns tópicos aí, até meu mesmo. Sou morador de Trindade há muitos anos também, e assim, queria que você comentasse sobre algo que já, acho desde a época do prefeito Jânio, né? Questão do anel viário. Anel Viário Trindade, muito se fala sobre isso. Existe um projeto, você, enquanto vereador, lembra de algum projeto tramitando na Câmara? Foi aprovado? A que pé que está isso? Existe isso ou não? Na Câmara, não. Na Câmara não chegou, porque algumas situações ela nem chega a estar indo até a Câmara, né? Uhum. Mas, na época do governador Marconi e o prefeito Jânio, foi realmente nos apresentado um projeto onde ele pegaria ali da GO 070, que é a rodovia que vai para Campestre, ele sai por trás e vai até a GO 060, saindo ali no Cerrado, pegando novamente na GO 060 e saindo na 469, ali próximo do Mariápolis, por ali assim, e vindo do Mariápolis e saindo na GO 060 novamente, próximo do Laguna, e contornando e saindo lá novamente. Na 070. Esse projeto é um projeto que ainda está no papel, é um projeto que ele tem que ser feito a muitas mãos, principalmente do governo federal e governo estadual. Infelizmente, eu entendo, né, que às vezes não foi colocado pelos gestores como prioridade, porque é um projeto que vai ajudar e muito, né, na pavimentação da cidade. Tirar o fluxo, né, dos caminhões pesados na Avenida Manuel Monteiro virou uma rodovia, né, que tem que ser dada manutenção a todo momento por causa do fluxo de carros, de caminhões, que foi designado e destinado para aquele local, mas infelizmente não tem nada concreto nesse momento, né, que possa estar colocando. Eu vou aproveitar esse ensejo, estar colocando como pauta para o prefeito Marden, volto a falar, vou citar um exemplo, o viaduto que vai começar a construir aqui no trevo. Eu ia falar sobre isso. Sobre o viaduto, né? Então, esse viaduto ele só vai acontecer porque o governo estadual está bancando praticamente. Tem que haver essa parceria, né, entre federal, municipal, estadual, senão não sai, né? Justamente, não tem condição. Eu até entendo, eu falei isso com o prefeito Marden, que a prefeitura ela precisava de cuidado básico mesmo, né? Ali do buraco no asfalto, da lâmpada queimada, do mato, do entulho, do lixo, do médico no PSF, do professor na escola e no CEMEI, do remédio, né? E o governo federal e estadual desses projetos maiores, porque realmente, e é muito estranho, né, Ney? Porque no Brasil o imposto ele é arrecadado no município, mas ele vai lá para o governo federal, 100%, e depois volta que retorna do jeito que eles querem. Uma mixaria, né, ou da forma que eles acham que tem que ser. Então, por isso que eu entendo, né, no meu entendimento, a prefeitura ela precisava de preocupar bastante com essa parte básica mesmo, do cidadão chegar na sua casa e ter uma lâmpada acesa, não ter buraco no asfalto, não ter lixo na sua porta, ter um professor na escola, um remédio no PSF, para que ele possa ter condição melhor de vida. E aí sim o governo estadual, federal ter projetos audaciosos para que possa colocar aí nos municípios. Último, para finalizar essa saia justa aí, questão de galerias fluviais, principalmente na região central aqui de Trindade, né? Setores como Jardim Salvador, Ana Rosa, Bairro Santuário, o próprio centro mesmo, a gente vê uma carência tremenda, né? E a gente vê muito problema em Goiânia, né? Agora está tendo muito problema em Goiânia, acidentes, até mesmo mortes, né? E a gente vê que Trindade, embora não tenha acontecido nada assim tão grave, a gente vê essa necessidade também de se começar já a se pensar nisso e preparar algo nesse sentido. Queria que você comentasse. Eu vejo, Ney, que antigamente o grande problema de Trindade era falta de asfalto, né? Praticamente vários setores não tinha asfalto, Garavelo, Laguna, Sol Dourado, vários setores não tinha asfalto. Hoje a gente, praticamente, que eu me lembro aqui de cabeça, é o Santa Luzia, São Sebastião, Maria Monteiro,
Poucos setores hoje não têm asfalto em Trindade. Por quê? A partir de 2008 foi aprovada uma lei na Câmara, inclusive eu estava presente, que todo e qualquer loteamento que abrisse a partir daquele momento tinha que ter essa era obrigatório você ter água, energia, rede de esgoto e asfalto, automaticamente. Até porque, se você for agora lá na região leste, o porquê daquele grande problema? A Odebrecht está cortando as ruas tudo e passando esgoto, que precisa. Mas para isso traz um transtorno muito grande. Sim. Então eu entendo que essa parte fluvial que você falou, ela é muito complicada porque praticamente você vai ter que refazer, né, construir do zero em toda a cidade. Hoje as chuvas elas são intensas, né, elas são num volume muito grande. Esse ano mesmo, até agora eu cheguei aqui no chuvisqueiro, né? Nós estamos quase em maio. E o problema ele é mais amplo, né? Porque aí vem também a questão de calçadas, é muito pavimento, justamente, né? Não tem para onde que a água vá, né? Então, nós vamos pegar a região central. Às vezes tinha lotes vazios, então hoje não, hoje são casas. Então isso não é fácil de se controlar, mas precisa de fazer um estudo, né? Tem que buscar um aporte, mais uma vez, do governo federal. E eu vejo que a Câmara ela precisa agora, nesse momento, já de trazer, mesmo que a gente vai falar para daqui 20, 30 anos, já também essa galeria fluvial nos setores que são aprovados a partir de agora, para que a gente possa não ter esse problema no futuro também nesses setores. Né? Seria interessante para que a gente possa... mas e agora? Como é que nós vamos fazer? Volto a dizer, agora, teoricamente, é tampar mesmo os buracos, trazer toda essa situação e tentar algo, né, junto com o governo estadual, com o governo federal, para que a gente possa buscar, principalmente naquelas regiões mais complicadas, né, essa galeria. Isso aí. Eu quero, já caminhando para o final, fazer minhas considerações finais, meus agradecimentos, né, em especial a você, Cleide, pela parceria ao longo dos anos, pela disponibilidade de estar aqui conosco, estar compartilhando a sua história, debatendo alguns tópicos, né, aí conosco, para podendo também passar o máximo de informação também para o pessoal que está nos assistindo, né, de certa forma também está ajudando aí quem está empreendendo, começando. Esses tópicos no finais que eu citei é porque são coisas que impactuam também ao comércio local, né, essas questões, mas enfim, só para a gente fazer o que a gente propôs aqui mesmo, que é esse debate com a sociedade, né. Então, novamente, quero te agradecer e dar a oportunidade também para que você possa fazer suas considerações finais aí também. Olha, Ney, eu quero mais uma vez também estar agradecendo, né, pela oportunidade, fiquei muito feliz pelo convite de estar aqui com vocês. É uma questão até que eu quero ter como arquivo, né, na minha vida pessoal, na minha vida profissional. É muito importante quando você pode, de repente, contribuir com algo ou com alguém. Eu sempre falava no começo da minha trajetória na política que se eu tivesse a experiência do Íris, com a força de vontade que eu tinha, eu era um monstro na política. Depois que eu fui perceber que experiência você só pega se você passar ou tiver com alguém que já passou por aquela condição. Caminhar com alguém. Caminhar com alguém. Então, é muito importante esse debate. Eu estou sempre à disposição, ou como secretário, ou como vereador, ou como empresário, ou como cidadão, para que a gente possa, de mãos dadas, fortalecer ainda mais o mercado de Trindade. Eu sempre falo que nós precisamos ser bairristas. Nós temos que torcer para o Tacão, nós temos que ouvir a Rádio Trindade, nós temos que comprar no comércio de Trindade, nós temos que unificar as duas cidades, né, as duas Trindades. Nós aqui falamos, vamos lá no Trindade 2, e o pessoal de lá fala, nós vamos lá em Trindade. É uma Trindade só. Nós não temos um ônibus que interliga isso para que ele possa vir para cá e nós possamos ir para lá. Então é isso, é unir essas forças. Né? Não é tão fácil assim, não, mas se todos tivermos aí de mãos dadas e pensando no melhor para a cidade, nós vamos ter condição. Um grande abraço a cada um de vocês, espero poder ter contribuído e deixo à disposição, né, qualquer dúvida, qualquer sugestão, estou à disposição, né, que todos possam ficar aí com Deus, que Deus possa abençoar, nos dando saúde, nos dando sabedoria, nos dando inteligência e também muita paciência, né? Força de vontade para a gente lutar. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Até semana que vem com o nosso próximo episódio. Até mais.